Conexão Itajubá está recebendo aqui nos estúdios da Rádio Panorama a especialista em saúde do idoso e metodologia do cuidado, professora da Faculdade Venceslau Braz, a enfermeira Mayumi Roana. Mayumi, é um prazer receber você aqui mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos da Panorama. Mayumi, nós estamos aí com a situação do idoso. A partir de determinada idade, as pessoas precisam de cuidados especiais. E nesses tempos, eu imagino, eu não sou especialista, mas sou idoso, imagino que os cuidados devam ser redobrados. Sim. Então, começo perguntando a você, quais são os principais problemas para quem chega na terceira idade? Então, a gente tem que entender por que então esse idoso ele é mais susceptível, né? Ele é mais vulnerável em relação ao desenvolvimento das complicações dessa pandemia, né, do coronavírus. Então, o próprio envelhecimento, ele traz algumas alterações do sistema imunológico do nosso paciente. O que a gente fala que é chamado de imunossenescência. Ou seja, o sistema imunológico do idoso, ele é debilitado. Então, quando chega uma determinada infecção, esse sistema ele responde de uma forma não 100% que seria o objetivo daquele combate. E em relação ao coronavírus, o que ocorre hoje? Nós não temos um medicamento 100% eficaz, né, comprovada, que eliminaria essa doença. Então, quem que vai fazer esse controle? Quem que vai combater essa doença? O próprio sistema imunológico do paciente. E aí, quando a gente fala desse idoso, esse sistema imunológico, ele encontra-se debilitado. E aí aumenta a chance dele vir desenvolver as complicações relacionadas ao coronavírus. Quer dizer, ele é o debilitado naturalmente. Naturalmente, por causa do seu processo de envelhecimento, tá? Não quer dizer que todos os idosos que vão contrair a doença vão ter as suas formas mais graves. Porque isso depende muito de outros fatores também. Um idoso que controla suas doenças de base, um idoso que faz uma atividade física regular, um idoso que tem uma nutrição adequada, que isso vai favorecer o fortalecimento do seu sistema imunológico. E aí ele vai conseguir combater de uma forma mais eficaz as doenças em desenvolvimento, como, por exemplo, coronavírus, né? Ou seja, os idosos que não fazem isso que você colocou, ou seja, o idoso que não tem uma alimentação adequada. Gosta lá de, sei lá, de comer fritura, gosta de comer gordura, e fuma, que não faz atividade física, esse está mais propenso a ter complicações caso seja contaminado? Sim, caso seja contraído. E aí, o sistema imunológico dele estando mais debilitado, ele vai desenvolver umas formas mais graves do coronavírus, né? Associada a isso também a questão respiratória. O coronavírus afeta muito o sistema respiratório do paciente. Então, com o envelhecimento, os idosos, eles perdem um pouco essa capacidade de eliminar a secreção. Nós temos nos nossos brônquios uns cílios. Esses cílios, eles vão agir eliminando a secreção. No idoso, esses cílios não conseguem eliminar de forma adequada por causa do envelhecimento. E aí o que ocorre quando o paciente contrai o coronavírus? Desenvolve-se um processo inflamatório, aumenta a quantidade de secreção nos pulmões e ele não consegue eliminar, ele não consegue tossir, né? Não consegue ter um pigarro, né? O famoso pigarro, ele não consegue eliminar a secreção adequadamente. Essa secreção, vai se acumular nos pulmões e aumentar a chance de desenvolver uma pneumonia. E aí agravar ainda mais o quadro geral desse paciente. Por isso que todo idoso, então, é sujeito à pneumonia. Sim, principalmente nesse período. E morre, né? Sim, se morre muito de pneumonia. Principalmente nesse período em que o tempo, né, não contribui para esse processo. Eu acho interessante, Mayumi, que a gente escuta falar de pessoas até famosas, né, que não tem problema financeiro, pessoal que deve ter ido parar deve ter tido tratamentos de excelência e também acaba lá, morrer de pneumonia. Eu falei assim, poxa, o sujeito, né, então não é um problema, uma doença que escolhe socialmente a pessoa. Não, o processo de envelhecimento é iminente, ele ocorre em todos os indivíduos. Todo mundo. A forma como ela vai ocorrer que diferencia a forma como você
vai viver a vida através da atividade física, controle da pressão, da hipertensão, do diabetes, uma alimentação adequada. Isso vai favorecer o fortalecimento do seu sistema imunológico. E aí, quando você contrair uma doença em especial, que nós estamos vivendo a Covid-19, o seu organismo está mais preparado para combater essa infecção. Agora, para quem não, vamos falar para os idosos que não têm essa preocupação, mas que de repente se depara com esse isolamento obrigatório. Nós temos os cuidados específicos, que eu diria assim, relacionados a essa população, né, que se encontra mais vulnerável nesse momento, e nós temos cuidado geral, que é a população como um todo, tá? Quando a gente fala em relação à população idosa, os cuidados específicos começam desde a vacinação. A vacina contra a influenza, ela não vai proteger o idoso em relação à Covid-19, mas vai proteger dele desenvolver a influenza, a gripe, e dessa forma piorar o estado de saúde dele caso ele venha contrair a doença. Então, a vacinação é essencial para que a gente previna as complicações, por exemplo, da Covid-19. Outra questão também é controlar as doenças de base. Então, controlar a pressão arterial, controlar a diabetes, controlar a questão de anemia, por exemplo, que os idosos sempre desenvolvem, ter um controle de todas as doenças que vão ter um desfecho desfavorável durante a contaminação pelo Covid-19. Outra questão também é manter-se ativo. A realização de atividade física. E hoje a gente sabe que atividade física você não precisa sair para realizar. Em casa mesmo você pode deixar um tempo para se exercitar e dessa forma fortalecer o sistema imunológico, tá? E outra questão também, dessa forma, a gente diminui a questão das idas dos idosos. Nós sabemos que hoje os idosos são os que mais vão, né, nas unidades de saúde. E se eu tenho um estado geral de saúde adequado, eu menos vou necessitar desses cuidados. Então, eu diminuo as idas nesses locais hoje que a gente sabe que está maior risco de transmissão dentro dos próprios ambientes hospitalares. Então, com isso, a gente dá umas orientações específicas para essa clientela. Em relação às precauções que a gente sabe hoje que é geral para todos, quando a gente fala no idoso, isso tem que ser intensificado. Então, se você tem hoje um idoso em casa, você tem sim que ter a questão do distanciamento social. Então, você ter uma distância com relação a esse idoso, você explicar a ele que existe o isolamento social que precisa ser respeitado, ele tem que entender... Tem que entender, né? Que é um zelo, né? É um carinho, é um amor que você está tendo, você não está abandonando ele. A gente tem que diferenciar que a questão de isolamento social não é abandono, é zelo, é cuidado. É não expor esse paciente, né, esse idoso, a um risco de vir contrair essa doença. Então, tomar esses cuidados. Você que em casa tem um idoso, ao chegar da rua, lavar as mãos e higienizar. Tirar os sapatos antes de entrar no domicílio, tá? Tomar um banho, tirar a roupa, não ter um contato direto com esse idoso. Você higienizar maçanetas, locais de superfície em que você tem o contato. Quer dizer, são aquelas mesmas recomendações que têm sido feitas desde o início, né? Sim. Só que no caso do idoso, quando você tem um familiar idoso muito próximo, isso tem que ser redobrado em relação ao cuidado com ele. A etiqueta respiratória, né, ao tossir, espirrar, colocar o cotovelo na frente. Então, tudo isso você tem que intensificar agora nesse momento para diminuir as chances desse idoso vir a contrair qualquer doença, em especial Covid-19. Tem aqui um idoso nos acompanhando, já aposentado, que é amigo nosso, ele é o Marcílio Carvalho. Bom dia, Marcílio, obrigado pela participação. Ele pergunta se tomar vitamina aumenta a imunidade. Você tem que levar em consideração, você tem que passar por uma avaliação médica e saber quais vitaminas são necessárias, né? A gente sabe que uma superdosagem de determinadas vitaminas levam a outros problemas. Então, você tem que saber quais as vitaminas estão deficientes no seu organismo para haver a reposição. Mas uma alimentação adequada, uma atividade física, né? Uma questão de controle até mental mesmo, o idoso fazer coisas que lhe faz bem-estar. A questão hoje do isolamento, a questão do distanciamento, a gente acabou ficando um pouco questão mental, um pouco abalada. Pois é isso que eu queria, era a minha próxima questão, exatamente essa que o Marcílio também está colocando isso aqui.
A questão psicológica do idoso, como é que ele fica nessa situação? O que a gente pode fazer para auxiliar? Porque ele também, ele bota aqui o exemplo dele. Mamãe está com 88 anos, não aguenta mais ficar isolada. Aliás, não é só sua mãe, não. Ninguém mais está aguentando essa situação, né, Marcílio? Primeiro, nós temos que explicar para esse idoso o motivo dessa mudança que ocorreu, né? Um idoso que tem uma cognição adequada, que entende o que você fala, você tem que demonstrar para ele que você não está distanciando por uma questão de abandono, e sim de zelo, de carinho, de amor. E aí, tentar fazer de uma forma que ele vá se desenvolver outras atividades que lhe tragam prazer. Uma leitura, uma música. Ensinar ele agora a mexer com as tecnologias, porque através dele ele pode ter contato com seus netos, com outras pessoas. Então, é um momento ali de você ver outras formas de ter esse contato, né? Que agora vai ser um contato virtual com as pessoas, mas se mantendo conectado com elas, as pessoas que ele ama, né? É bem difícil você falar para uma avó não ter contato com seu neto. Então, mas ter um contato diferente, para que essa questão de saúde mental ela permaneça. Isso é uma questão que não só os idosos estão passando, mas todo mundo, né? Essa mudança, tudo que era mudança gera uma questão de medo. E esse medo que a gente está vivenciando todos os dias, né? Essa incerteza. É verdade, é verdade. O Mayumi, então, a ajuda que nós temos que ter para os idosos à terceira idade, que aliás, eu como idoso, eu acho o fim da picada. Quem inventou esse negócio de dizer que isso é a melhor idade, pô, tinha que levar uns tapas. Porque, pô, isso é o fim da picada. Tá vendo? A quantidade de problemas que a Mayumi já relacionou que atinge o idoso não é mole, né? Mas a ajuda que se leva para o idoso nesse momento, além dessa informação, seria mais o quê? Compreensão, carinho, conversa, né? O diálogo, os cuidados que a gente já tem que tomar de uma forma geral, evitar a questão de transitação de pessoas na casa, diminuir isso, a questão do distanciamento, ele não precisa ser um distanciamento pessoal, mas o virtual ele precisa estar presente. Hoje tem outros meios de ter esse contato. Perfeito. Manter a questão do diálogo é muito importante, explicar para esse idoso o motivo que a gente está desenvolvendo essas alterações dentro do ambiente familiar. E quando a gente fala também de uma questão especial, que são os idosos, instituições de previdência, né, de lares, nós temos que tomar um cuidado em relação às visitas. Hoje as visitas estão canceladas por assim mesmo. A gente não levar um risco maior para esses idosos. Então, a gente tomar esse cuidado é um cuidado em dobro com essa população, né? Uma população especial, vamos dizer assim, né? Muito, né? Muito especial. Olha, Mayumi, muitíssimo obrigado por ter vindo no nosso programa, para passar essas informações super valiosas, né? Remotivar, né? Fazer essa motivação a todos nós em relação a esse carinho que nós temos que ter com essa população especial, que são os nossos pais, nossos avós. E estou falando com muitos idosos também, ou seja, para nós mesmos, né? Mayumi, eu agradeço muito a você. Queria também agradecer a diretora da Faculdade Venceslau Braz, a Débora Vilela, que cedeu você aqui para o nosso espaço. E Deus te abençoe. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando. E eu sempre falo para meus alunos que a gente sempre tem que olhar para o outro e cuidando dele, olhando que ele é o amor de outro alguém, né? E agora nos idosos ele é o pai de alguém, né? Ele é o filho de alguém e ele realmente é o amor de alguém. Então, se a gente olhar dessa forma, a gente sempre vai olhar com ele com carinho, tá? Muito obrigado pelas suas palavras doces e sábias. Essa é Mayumi Roana, professora da Faculdade Venceslau Braz, especialista em saúde do idoso e metodologia do cuidado, participando do Conexão Itajubá nas ondas da Panorama.